Moçada, segunda aulinha de fatores que influenciam a velocidade. Primeiro fator, estado físico do reagente. Não esqueça que se o reagente estiver no estado gasoso, a reação é mais rápida do que se ele estivesse no estado líquido. E no estado líquido, a reação é mais rápida do que se ele estivesse no estado sólido. Temperatura sempre aumenta a velocidade da reação, independente da reação ser endotérmica ou exotérmica. Porque aumenta a temperatura, as moléculas ao ganhar energia se movimentam mais, aumentando a energia cinética, provocando maior número de colisões e aumentando a velocidade. Não podemos esquecer da regra de Van Hoff. Toda vez que a gente aumenta 10 graus Celsius, a velocidade da reação dobra. Outro fator importante é a concentração. Ao aumentar a concentração, aumentamos a quantidade, favorecendo o número de colisões e aumentando a velocidade. Isto é tão verdade que na lei da ação das massas, que é a equação da velocidade, a velocidade é diretamente proporcional à concentração molar dos reagentes, onde o coeficiente é elevado a expoente AI. Lembre que se a reação ocorre em etapas, a etapa lenta é que vai determinar esta equação da velocidade. Pressão, outro fator visto na aula anterior. Olha bem, para que a pressão atue, tu tem que ter pelo menos um reagente gasoso. Aumenta a pressão, as moléculas ficam mais próximas, aumenta o número de colisões, consequentemente, aumenta a velocidade. E por último, superfície de contato. Quanto maior a superfície, mais colisões, maior a velocidade. O que a gente faz para aumentar a superfície? Divide o sólido. Daí, moçada, o sólido inteiro tem menor superfície que em pedaço. Em pedaço, menor superfície do que em pó, triturado, moído, pulverizado, que ainda tem menor superfície do que se estiver em solução concentrada. Agora, pessoal, catalisador. Sobre catalisador, primeira coisa importante é saber aonde ele atua. O catalisador atua na energia de ativação. O que ele faz com a energia de ativação? Ele diminui a energia de ativação. Qual a consequência disto? Um aumento na velocidade. Lembre que energia de ativação e velocidade são inversamente proporcionais. Quanto maior a energia de ativação, menor é a velocidade. Ainda sobre catalisador. Como que o catalisador diminui a energia de ativação? Achando um caminho alternativo para a reação ocorrer. Um caminho em que os reagentes precisem de menos energia para se transformar em produtos. E um detalhe muito importante, o catalisador não é consumido. Se ele não é consumido, ele aparece no início da reação, junto com os reagentes, e no final da reação, junto com os produtos. Vejamos o nosso exemplo aqui. Os reagentes têm um conteúdo de calor no início igual a 30 quilocalorias. A reação ocorre e se transforma nos produtos, que lá no final tem 10 quilocalorias. Quanto que vale o ΔH? A lei de Hess? Então, pessoal, produto menos reagente. 10 menos 30, ΔH igual a menos 20. Esta reação aqui, ela é exotérmica. Quando ela ocorre, libera 20 quilocalorias de energia. Daí, pessoal, esta curva maior é a reação sem catalisador, tá? A curva maior é sem catalisador. Quanto de energia
tem que ter os reagentes para poder reagir 40 quilocalorias. Lembre que a energia de ativação que a gente viu na primeira aula de cinética química é a energia que os reagentes precisam para reagir. Então, tu sempre pega do reagente até o topo da curva. Então, a energia de ativação aqui está valendo 40 quilocalorias. Como o valor é grande, vamos fazer o quê? Vamos colocar um catalisador. O catalisador vai diminuir a energia de ativação, aumentando a velocidade. Então, a curva menor é a reação com catalisador. Quanto que está valendo a energia de ativação agora? Tu pega dos reagentes ao ápice da curva. Ó, lá no 55. Quanto que deu isso aí? 25. Então, ó, sem catalisador, os reagentes precisavam de 40 quilocalorias. Com catalisador, os reagentes necessitam para reagir 25 quilocalorias. Enquanto o catalisador diminuiu a energia de ativação em 15 quilocalorias, tá? Então esta é a ação do catalisador, diminuir a energia de ativação em 15 quilocalorias. Observe que o ΔH tem o mesmo valor. A reação não catalisada e a catalisada, sempre o mesmo ΔH. Isto porque o catalisador apenas modifica a energia de ativação. É a única coisa que o catalisador modifica. E uma outra coisa importante de lembrar nos exercícios, que somente o catalisador diminui a energia de ativação. Mas ninguém faz isso, pessoal. Nem a temperatura, nem a pressão, nem a concentração, nem a superfície de contato, estado físico, nada disso. Somente o catalisador é capaz de diminuir a energia de ativação de uma reação. Eu tenho aqui agora um exemplo bastante importante e interessante, que é a produção de ácido sulfúrico, que ocorre em 3 etapas. Lembre que a produção do ácido sulfúrico também é a chuva ácida, tá, moçada? Então, eu tenho aqui o enxofre é queimado e ele se transforma em SO2. O SO2 se combina com o oxigênio e vira SO3. O SO3 reage com a água e forma o ácido sulfúrico, tá? Por que isto aqui, moçada, é a chuva ácida? Porque os combustíveis fósseis, tá certo? A gasolina, o diesel, o carvão, tá certo? Tem um poluente. Que poluente é que a gente encontra nos combustíveis fósseis? O enxofre. Então, quando a gente queima esses combustíveis, também queima enxofre. Então, o enxofre vira CO2 e vai para o ar, sai pelo escapamento do carro e vai para o ar. Esse SO2 se combina com o oxigênio do ar e transforma-se em SO3. O SO3 se combina com a água das nuvens e chove ácido sulfúrico, tá certo? Então, chuva ácida. Então, como tu pode ver, esta reação ocorre em 3 etapas, tá? Que é, gurizada, o seguinte aqui, ó. O SO2 reagente, eu posso cortar com o SO2 produto. O SO3 reagente, eu posso cortar com o SO3 produto. Então, o que foi que sobrou? O enxofre reage com O2 mais meio O2,
1,52 mais água. Isto antes da seta. E depois da seta, qual foi a única coisa que sobrou? H2SO4. Então, esta aqui, gurizada, é chamada de reação global, que é a soma das 3 etapas. Beleza? Agora, eu coloquei, moçada, no gráfico aqui, as 3 etapas ocorrendo aqui. Então, aqui nós temos a primeira etapa, em que o enxofre reage com o oxigênio e vira SO2. E daí agora a segunda etapa, ó, o SO2 reage com o oxigênio e vira SO3. E aqui já temos a terceira etapa. O SO3 produzido na segunda reage com a água e transforma-se no ácido sulfúrico. Pois bem, nós temos 3 etapas. Tu consegue ver que uma das etapas tem a energia de ativação muito grande? Ó, a energia de ativação da primeira etapa. Olha a energia de ativação da segunda etapa. E aqui a energia de ativação da terceira etapa. Então, moçada, se esta etapa aqui tem uma energia de ativação muito grande, esta aqui, meus lindos, é o que? A etapa lenta. Quando uma reação ocorre em etapas, lembra? A etapa lenta determina a velocidade. Então, moçada, a velocidade da global sai aqui da etapa lenta. Então, como que fica a equação da velocidade? Então, ó, velocidade K, daí eu tenho, ó, o SO2 elevado na 1, porque é o que eu tenho aqui, vezes a concentração do oxigênio elevado na 1,5, porque é o valor que está aqui. Reação ocorre em etapas, a etapa lenta determina a velocidade. Tá certo, moçada? Então, não esqueça disto, pessoal, tá? A que tem a maior energia de ativação é a etapa lenta. A etapa que vai determinar a velocidade da reação. Bom, se esta aqui faz a reação demorar para acontecer, porque ela é etapa lenta, qual a saída que eu tenho para aumentar a velocidade? Colocar um catalisador. Se eu colocar um catalisador, vai diminuir a energia de ativação e vai aumentar a velocidade. Lembre que o catalisador vai dar um caminho alternativo para que esta reação aconteça. Então, esta reação aqui, pessoal, ela vai ocorrer assim, em 2 etapas. É um caminho alternativo. Em vez da reação ocorrer numa única etapa, essa aqui, ó, uma única etapa, o catalisador vai fazer essa reação ocorrer em 2 etapas, que estão colocadas aqui abaixo, tá certo? Olha aqui, pessoal, o SO2 reage com o NO2, transforma-se em SO3 e NO, que é essa primeira etapa aqui, tá? Daí, pessoal, o NO reage com o oxigênio e a gente passa a ter o que? O NO2, tá? Quero que tu observe o seguinte, tá? O NO, eu tenho ele como produto da primeira etapa e como reagente dessa segunda etapa. Então, se ele está como reagente da segunda etapa e produto da primeira, o que eu posso fazer com o NO? Eu posso cortar. Então, lá na prova, eles podem pedir para nós
O que o NO é, moçada? Tá certo? O NO, ele é um composto intermediário. Tá certo? Por quê? Ele é produzido na primeira etapa, mas ele é consumido na segunda. Então, o NO é um composto intermediário, tá? Agora, quero que tu observe, moçada, o NO2. Olha bem o que nós temos aqui com o NO2. O NO2, ele é o reagente aqui na primeira etapa e ele é o produto na segunda etapa. O que isso me diz? Que ele não é consumido. E quem não é consumido é o quê? O catalisador. Então, moçada, para que essa etapa lenta aqui ocorresse mais rápido, a gente colocou um catalisador. Quem é o catalisador? O NO2. Então, o NO2 é o nosso catalisador, porque ele não é consumido pela reação. Ele aparece junto dos reagentes da primeira etapa e junto dos produtos da última etapa. Tá certo? Então ele é o catalisador. Vamos então só ver como é que ficou a reação? Então a reação ficou assim, ó. Os reagentes SO2 gás mais meio O2 gás, setinha, daí o produto SO3 gás. Olha aqui, pessoal. Esta aqui, essa etapa, não é exatamente esta aqui? Sim. Só que ela era lenta. Agora, com o catalisador, ela ocorre muito mais rapidamente. Onde que eu coloco o catalisador? Eu coloco ele aqui, ó, em cima da seta. Por quê? Porque o catalisador eu também corto, ó. Ele é reagente aqui na primeira etapa e ele é produto na segunda etapa. Então eu cortei. Então, mas como eu sei que ele é o catalisador, onde a gente coloca o catalisador? Sempre em cima da seta. Quero lembrar para vocês, moçada, que esta reação aqui, ela ocorre com catalisador. Então, ela é uma catálise, tá? Porque é uma reação que ocorre com catalisador. Ela é uma catálise deste tipo aqui, ó. Uma catálise homogênea. Como assim uma catálise homogênea? Povo, é uma catálise homogênea, porque como tu pode ver aqui na reação, nós temos a seguinte situação, ó. Os reagentes e o catalisador em igual estado físico. Então, o que é uma catálise homogênea? Quando o reagente e o catalisador estão em igual estado físico. Lembra que homo quer dizer igual. Então, olha bem, ó. Tanto o reagente como o catalisador está em igual estado físico. Lembrando que o produto não importa, só nos importa o reagente e o catalisador. Boris, se o catalisador aqui fosse sólido, aqui ó, tivesse um S de sólido, como se chamaria esta catálise? Esta catálise se chamaria de heterogênea, que é o que acontece, pessoal, nos carros. Os carros têm o catalisador no escapamento do carro.
O que ele faz? Ele coleta os gases produzidos pela queima do combustível no motor do carro. Esses gases são poluentes e ao passar pelo catalisador do carro, lá dentro do catalisador tem o catalisador de verdade, tá certo? Que normalmente, gurizada, é um metal em pó. Esse metal em pó transforma os gases poluentes do motor do carro em gases menos poluentes, tá certo? Tipo, transforma o CO em CO2, transforma óxidos de nitrogênio em gás nitrogênio. Isso que o catalisador do carro faz. Então, lá no caso do carro, a catálise é heterogênea, porque os reagentes são gasosos e o catalisador é um metal sólido em pó dentro do catalisador do carro, tá? E a gente ainda tem, moçada, uma coisa chamada de autocatálise. O que é uma autocatálise? É quando a reação acontece e um dos produtos da reação começa a desempenhar o papel do catalisador, sem que tenha sido colocado um catalisador na reação. Então, um dos produtos, ao fazer o papel do catalisador, diminui a energia de ativação e começa a acelerar a reação. Então, a reação ocorre cada vez mais o que? Rápido. É uma questão de teoria, tá certo? A autocatálise, quando um dos produtos faz o papel de catalisador. Por último, sobre catalisador, lembrando que o catalisador atua em quantidades mínimas. Não adianta, moçada, colocar um monte de catalisador. Não vai fazer com que a reação ocorra mais rapidamente, tá? O catalisador sempre atua em quantidades mínimas. Para nós encerrar, quero falar contigo a respeito de inibidor, também chamado de catalisador negativo ou veneno catalítico. Se ele é chamado de catalisador negativo, é porque ele faz tudo ao contrário do catalisador. Ele aumenta a energia de ativação. Então, os reagentes vão precisar de mais energia para poder reagir. Consequentemente, vai demorar mais tempo para a reação ocorrer, menor a velocidade. Como ele é tudo ao contrário daqui, ele é consumido pela reação. Então, ele vai travando a reação, mas para travar a reação ele vai se desgastando, até que chega um momento em que ele termina na reação. E quando o inibidor termina, obviamente, a reação aumenta de velocidade daí, porque era ele que estava ali travando a reação, tá? Então, eu tenho aqui, moçada, o seguinte, ó, uma reação, tá certo? Os reagentes se transformam em produto e aqui nós temos o ΔH. Então, esse valor aqui, ó, é a energia de ativação. Esse trecho, ó, dos reagentes até o ápice da curva. Energia de ativação sem catalisador. Vamos colocar um catalisador aqui? Então, o que o catalisador vai fazer? O catalisador, ele vai diminuir a energia de ativação. Então, aqui, moçada, é com catalisador. Como tu pode ver, aqui do ladinho, olha que facinho é, duas curvas, a menor tem catalisador, a maior não tem catalisador, tá certo? E agora, vamos colocar um inibidor? Então, o inibidor, tu vai ter uma terceira curva, ó, pessoal, uma terceira curva. E esta aqui é a reação com o inibidor. Meus lindos, duas curvas.
com catalisador, sem catalisador. Se tu tiver 3 curvas com catalisador, sem catalisador e sem inibidor, a reação normal, e a maior de todas é a com inibidor. Então, se eu pegar aqui dos reagentes até aqui em cima, eu tenho a energia de ativação com inibidor. Aqui, a energia de ativação sem catalisador e sem inibidor. E aqui, a energia de ativação com catalisador. Meus queridos, até a correção dos exercícios.